Pai do Senhor, queridos irmãos, é bom estar na casa do Senhor, amém, irmãos? Que coisa boa, os louvores, a adoração, o tempo que nós passamos e ouvindo também a voz do Senhor. Eu tenho uma palavra simples e bem objetiva aos irmãos essa noite, mas foi lindo porque a gente cantou aqui um hino da harpa que falava sobre um combate. E depois, logo em seguida, o irmão Moisés esteve ministrando aqui, cantando que o nosso general é Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e os irmãos vão entender o porquê Deus está fazendo essas colocações. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, como se trata somente de um versículo, eu quero convidar todos para que possamos estar lendo a uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Bom, irmãos, é um adjetivo curioso a ser aplicado a qualquer tipo de combate. Quando nós falamos de guerras, e nós vivendo globalmente como nós vivemos nos dias atuais, nós conseguimos muitas informações de conflitos, mesmo estando a muita distância de nós, em outros continentes. E nós sabemos, por todo esse tipo de informação que nós temos acesso, que as guerras neste mundo, elas são terríveis, elas são desastrosas. É bem verdade que em alguns momentos se torna inevitável o conflito ou uma guerra. Haja vista a situação que se encontra a nossa nação amiga, Israel, que no dia 7 de outubro de 2023 foi invadida e várias pessoas foram levadas como reféns. 251 pessoas foram levadas. Desde lá até hoje, a guerra está lá num calor intenso e com muitos números tristes e ruins para pessoas inocentes, muitas das vezes que se vê envolvida em todo esse conflito. Morreram mais de 700 soldados israelenses até agora. Israel está lutando para tentar trazer de volta aquelas pessoas que foram sequestradas. Um conflito inevitável. Mas é bem verdade que a guerra, ela produz uma grande quantidade de sofrimento e derramamento de sangue. Ela enche lares pacíficos de viúvas e de órfãos. Espalha pobreza, desgraça e muitas coisas ruins, até mesmo a nível econômico e de desenvolvimento de uma região e, por que não dizer, de nação. Em resumo, a guerra é um imenso e incalculável mal, pelo que todo homem dedicado à oração, ele deveria se posicionar, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, dá-nos paz, Senhor, dá-nos paz. E deixa eu ir um pouco além. Todo crente que se preze, conhece a palavra de Deus e as promessas que estão na palavra, se posiciona num momento de oração, em um tempo de oração que tem como Israel como alvo: Senhor, traz paz para aquela região, guarda os inocentes. Nós precisamos estar clamando, porque a guerra, ela é muito ruim. Mas todavia, no texto que nós acabamos de ler, um único versículo, existe uma expressão que pode causar um pouco de estranheza. Há uma guerra que é enfaticamente destacado boa, na qual não se manifesta o elemento do mal. Essa guerra é o combate cristão. É um bom combate, é uma boa guerra. E quais os motivos que fazem o combate cristão ser um bom combate? E eu vou, à luz da palavra, tentar trazer respostas para que você consiga compreender o porquê dessa expressão, ou quão rica ela é para nos ensinar. Número 1, por que o combate, ele é bom? O combate cristão, ele é bom. O combate cristão, ele é bom, pois ele se processa sob as ordens do melhor general.
Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja Deus. O líder e comandante de todos os crentes é nosso divino Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um Salvador dotado de total sabedoria, uma sabedoria perfeita, um infinito amor e força toda poderosa. O capitão da nossa salvação, ele nunca deixa de conduzir os seus comandados em triunfo. Ele jamais faz movimentos desnecessários, ele nunca erra. Oh, aleluia, em seus cálculos, em suas estratégias. Ele nunca comete qualquer equívoco. Os seus olhos estão fixos sobre todos os seus seguidores, desde o maior até o mínimo dentre eles. O mais humilde servo, o menor, como já foi cantado aqui nessa noite, desde o maior até o menor, o Senhor, esse general, ele está com os olhos, lembrando, cuidando e te dando a direção diretamente do céu. Segundo motivo para explicar ou para trazer essa compreensão de que o combate cristão, ele é um bom combate. É que o combate cristão, ele é bom, pois é realizado com a melhor das ajudas. Você pode glorificar o Senhor? Louvado seja Deus. Ainda que cada crente seja fraco em si mesmo. Sabe aquele dia que você se sente sem forças, às vezes, de vir à igreja, à casa do Senhor? Sabe aquele dia que você talvez não tenha forças para abrir a palavra de Deus e ler um versículo, ou talvez dobrar os seus joelhos na sua casa e elevar uma oração ao Senhor? Mesmo sendo fraco em si mesmo, o Espírito Santo veio habitar em você, meu querido. O seu corpo tornou-se templo do Espírito Santo de Deus. O salvo, lavado no sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E você é renovado pelo Espírito Santo. Não se lança ao combate com as suas próprias forças ou com a sua estratégia. Não, você nunca está sozinho em meio à luta. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está com você neste lugar. O Espírito Santo está com você quando você sai daquelas portas para enfrentar uma nova semana. Ele está contigo, aleluia. O Espírito Santo, ele ensina a cada dia, conduzindo, guiando e dirigindo. Deus Pai te guarda por intermédio da sua onipotência. E Jesus Cristo, seu Filho, intercede em seu favor a cada instante. Deixa eu te dizer, esse cordão de 3 dobras jamais poderá se partir. O bom combate cristão. Mas um outro motivo para eu te dizer e falar contigo nessa noite. O bom combate cristão, ele é bom, pois ele é realizado com base nas melhores promessas. Louvado seja Deus. Cada crente, ele recebeu, entenda isso, grandes promessas. Eu não vi tantos profetas virem até mim e falar comigo diretamente, ou apontar o dedo na minha cara, ou colocar a mão nos meus ombros e dizer, eis que te digo, e assim Deus fala contigo. Talvez você não tenha recebido tantas promessas ou profecias nesse aspecto ou desse formato, mas independente do número de vezes que você viveu ou experimentou essa experiência, que é fabulosa, é maravilhosa, porque isso demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Existem promessas anteriores a todas essas que estão na palavra de Deus. Então, quando você vai combater esse combate, quando você vai lutar essa batalha, enfrentar essa guerra, compreenda que já existem promessas a meu respeito e a seu respeito de como batalhar, de como lutar. Mas deixa eu te dizer uma notícia melhor ainda. Antes mesmo de você começar a pegar as suas armas, a se mover em direção a essa batalha, a vitória já está garantida, porque ela é garantida no nome de Jesus. Oh, aleluia! O combate cristão é um bom combate. Alguém que não pode mentir. Este foi o que fez as promessas a meu respeito e a seu respeito. E com base na palavra, e citando a palavra,
eu quero trazer à sua memória promessas que estão na palavra a meu respeito e a seu respeito. E se você quiser fazer isso, tome posse, abre suas mãos agora, que eu simplesmente vou citar a palavra de Deus com promessas sobre a sua vida. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ei, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Para terminar, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode glorificar ao Senhor? Isso não é esboço meu, isso é Bíblia. Oh, aleluia! E diz respeito a você, diz respeito à sua casa, diz respeito à sua família, diz respeito ao seu futuro. O que você precisa fazer? Receber, se posicionar e viver as promessas de Deus para a sua vida. Quarto motivo, para te convencer, se é que você já não foi convencido nessa noite, para entender que o combate cristão é um bom combate. O combate cristão, ele é bom, pois ele é efetuado com os melhores propósitos e resultados. Sem dúvidas, irmãos, sem dúvidas, há tremendas lutas, conflitos e ferimentos. Toda batalha tem isso. E triste às vezes é perceber fogo amigo à nossa direção. Por isso deixa eu te dar um conselho. Quando você vir alguma notícia ruim sobre alguma igreja, sobre alguma denominação, não espalhe, irmãos. Não espalhe. Não coloque no status do seu Instagram, do WhatsApp, notícias ruins a respeito de igreja. Ah, Jade, mas tem erros lá, tem coisas equivocadas lá, tem coisa errada lá. Irmãos, se nós cremos que Ele é um justo juiz, Ele vai cuidar dos homens, Ele vai cuidar daquele que Ele muito entregou, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós não precisamos ser justiceiros gospel nesse tempo, não, nós não precisamos. O que nós precisamos é propagar o que é bom, o que está dando certo, aonde Deus está usando e se movendo. As coisas ruins nós ignoramos e focamos em Cristo Jesus. Ô irmão, escoriações, vigílias, jejuns e fadigas nesse combate fazem parte. Porque quem já serviu aí o tiro de guerra, o exército, sabe que nos próprios treinamentos eles já conseguem sentir o que é a dificuldade de uma batalha. Graças a Deus, creio que os irmãos aqui nunca foram a uma frente de batalha guerrear com um fuzil, com uma arma, né? Com exceção aí talvez dos policiais que trabalham nessa força ostensiva, na força de prevenção também. Talvez os policiais já enfrentaram isso, mas quem já experimentou um pouco disso, desses treinamentos no exército, e eu me lembro agora rapidamente que eu morei no sul do estado do Rio de Janeiro, e do lado da minha cidade tem a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, que é um dos maiores locais de preparação de cadetes para o exército. O exemplo, Jair Bolsonaro se formou lá. Então é uma cidade em Resende que tem muitos oficiais, muitos soldados, e eles fazem muitos treinamentos. E a região que normalmente eles fazem os treinamentos
de lá, os disparos de canhão e tudo mais, lá na minha cidade, eu conseguia ouvir às vezes os estrondos, uma coisa assim, tremenda, irmãos. Eu estou falando de quilômetros de distância. E eu tive amigos que serviram nessa academia, que ficaram lá um ano, ficaram lá mais tempo, e eles falando, já, a gente entra para o meio da mata, porque lá tem muita mata, e nós ficamos dias, e só no treinamento já existe lesão, já existe pessoas que se machucaram gravemente. Eu conheço histórias de pessoas que vieram a óbito até, nesses treinamentos. Então, uma batalha faz parte do pacote, se é que a gente pode dizer assim, se ferir e se machucar. Mas isso não é motivo para que você desista, não é motivo para que você pendure as suas harpas no salgueiro, não. Porque o Senhor, aquele que está cuidando de tudo, o general que, como nós já falamos aqui no início, ele está olhando desde o maior ao menor, ele cuida de você, ele te protege, ele te dá direção, porque nesta batalha não haverá faltas, não haverá pessoas abatidas, não haverá pessoas que morrerão nessa batalha, porque a vitória, ela já está garantida no nome de Jesus. Nenhum soldado de Cristo jamais se perde, não desaparece, ou é deixado morto no campo de batalha. Não haverá qualquer necessidade de lamentar pelas baixas sofridas, e nenhuma lágrima será derramada. Irmãos, eu acabei de trazer uma informação aqui aproximada, já passou de 700 soldados israelenses que morreram nesse conflito que já passa de um ano. Você imagina a notícia chegando friamente, às vezes através de uma carta no lar da família. Fulano de tal faleceu em combate. Pode-se entregar a melhor placa, a melhor condecoração, fazer a maior honraria, nada preenche o buraco, o vazio da falta de alguém. Mas neste combate, o combate cristão, não haverá perdas, porque nós não estamos lutando uma luta qualquer. Você pode glorificar ao Senhor por conta disso. Para fechar esse embasamento, essa tese, João 18:9, não perdi, Jesus falando, nenhum dos que me deste. Ele não perde nenhum dos seus. Oh, aleluia! Quinto motivo, o combate cristão, ele é bom, pois faz bem à alma daquele que participa. Todas as outras guerras e batalhas que nós vimos, e infelizmente que nós vemos, elas têm uma tendência perniciosa, ameaçadora e desmoralizante. Elas despertam as piores paixões da mente humana. Já viu isso, irmãos? Você sabia que existem tribunais internacionais para julgar crimes de guerra? Como, Jado? Se os soldados vão para lá para executar o inimigo, para matar o inimigo. Sim, mas até no ambiente de guerra, existem algumas leis, existem alguns padrões morais, se é que a gente pode dizer assim. Mas o ambiente de guerra, ele é tão terrível, ele leva o ser humano a um nível tão baixo e tão distante, às vezes de Deus, que eles cometem atrocidades impensáveis, até mesmo para um ambiente de guerra. As guerras humanas, elas despertam isso, elas endurecem a consciência e solapam os alicerces da religião e da moral. Somente o combate cristão tende por despertar as melhores coisas no ser humano. Oh, aleluia! Esse combate, ele promove a humildade, ele promove o amor, ele amortece o egoísmo, irmãos, o mundanismo. Ele conduz os homens a afirmar os seus afetos nas coisas lá do alto. Você começa a ver as coisas com uma nova perspectiva. Você começa a diminuir os seus interesses nas coisas da terra. Não estou dizendo que você não vai querer um carro novo, uma casa nova, um emprego maior e receber um pouco mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que aquele que combate o bom combate, o combate cristão, ele está
tão interessado e a tamanha prioridade na vida dele, as coisas lá do céu, que as outras coisas dessa terra ficam como secundária, ficam lá no cantinho despercebido, porque o Senhor é a prioridade da vida deste soldado. Tem gente aqui assim, tem soldado assim, que tem o céu como prioridade. Aleluia, louvado seja Deus. Ô irmãos, o combate cristão, ele é bom. Sexto, ele é bom, pois ele faz bem ao mundo. Interessante que certa vez, eu tenho que segurar com as duas mãos, porque é forte. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, eu achei muito interessante, tem alguns anos isso, eu nem me lembro que pastor foi. Mas foi tão interessante que eu guardei. Coisa boa a gente guarda, né? Coisa ruim a gente joga fora e descarta. Mas ele estava dizendo que mesmo se Deus não existisse, presta atenção nisso. Mesmo se Deus não existisse, na opinião dele, e na minha também, já valeria a pena viver o cristianismo. Ah, mas vamos dizer que o ateu está certo. Lógico que ele não está, mas vamos supor que ele está certo. Já valeria a pena viver o cristianismo, irmãos? A gente está falando de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura, uma sociedade que exala amor, uma sociedade que as pessoas olham para o próximo e querem tratar bem o próximo, querem fazer o bem para o próximo. Você imagina, irmãos? Às vezes a gente vai sair aqui da igreja no portão da garagem com o carro, irmão. Às vezes é uma dificuldade para o camarada dar uma passagem. Às vezes o sinal está vermelho ali, não adianta, ele não vai fazer nada. E às vezes a pessoa... Por quê? Porque está muito condicionado às vezes no egoísmo. Ou às vezes não gosta de crente, né? Tem isso também. Às vezes não gosta de crente. Tudo bem, a gente não vai forçar, né? A gente não vai brigar. E a gente vai esperando uma hora, a gente vai conseguir passar. Mas é interessante isso, porque o cristianismo fala de você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Você imagina se o seu vizinho fizesse isso, irmão? Não precisa citar nome não, tá, irmãos? Só imagina. Você imagina se o seu parente fizesse isso? Você imagina se a sua... Vou apertar um pouquinho aqui, mas para distrair também. Se a sua sogra fizesse isso, seu sogro fizesse isso. Ô irmãos, seu cunhado. Irmãos, o bom combate é isso. É viver em prol do seu próximo. É amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Enquanto as outras guerras, ela tem um efeito devastador, destrutivo, injurioso. A marcha de qualquer exército causa grandes danos por onde ela passa. Pensa num tanque de guerra passando, irmãos, numa rua de uma cidade comum. Pensa na marcha de soldados, e que provavelmente você já assistiu a algum filme de guerra. Eu já assisti a alguns porque eu gostava bastante. Eles entram na casa das pessoas e fazem da casa da pessoa uma base. Pegam as armas que as pessoas têm, os veículos e tudo, é propriedade deles agora, e eles fazem o que querem. Aonde os esquadrões passam, causa dano, causa sofrimento, e como a gente já falou aqui no início, gera às vezes viúvas ou formam órfãos. Mas que coisa diferente o soldado cristão. São efeitos diferentes, porque o cristão, onde quer que ele passe, ele vai gerar bênção aonde ele passar. Eles elevam os padrões da moral, impedem o progresso do alcoolismo, da desonestidade, da prostituição, do adultério, da corrupção. Porque aonde um soldado de Cristo está, onde ele está passando esse batalhão, esse pelotão, ele deixa uma marcha, ele deixa uma marca de bênçãos por onde ele passar. Porque a própria palavra, ela nos diz, ela nos garante que os milagres seguiriam aos que? Oh, aleluia! Então por onde você passar, você vai deixar marcas de milagres. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido? Porque você é um agente de milagre. Você crê nisso? Oh, irmãos, que coisa linda.
é ver aonde Deus pode levar um soldado que se coloca à disposição do reino dele. E por último, como eu disse, o combate cristão, ele é bom, pois terminará em uma gloriosa recompensa. Aleluia. Quem pode calcular o valor dos galardões que Cristo dará a todo o seu povo fiel? Irmãos, às vezes as pessoas lutam tanto para vencer, e eu não estou dizendo para você não lutar, pelo contrário, lute para vencer, lute para você alçar altos voos. Eu me lembro da minha infância, eu me lembro da escada que subia para a laje. Ela era uma mistura de caco de azulejo. Obviamente não tinha dinheiro para colocar um azulejo inteiro. Então as sobras de obra, irmãos, serviram e se encaixaram muito bem na minha casa. A nossa casa não tinha piso no chão, era aquele vermelhão. E a gente passava aquele vermelhão, e quando a gente talvez sentava no chão, a roupa ficava marcada vermelho. A minha casa não tinha muitos cômodos. Na minha casa não tinha muitos brinquedos para brincar. Então eu pegava uma lata vazia, amarrava um barbante e fazia como se fosse uma perna de pau. Quem já fez isso? Eu arrebentava minhas mãos tentando brincar com rolimão. Rolimão, a gente falou sobre isso esses dias, acho que indo lá para o sítio. Eu ficava às vezes com dor, criança, adolescente, com dor no pescoço, sabe por quê? De tanto tempo que eu ficava na laje da minha casa olhando pipa voada para tentar pegar, para torcer alguma, para cair na minha laje, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma pipa, uma linha. Quando uma pipa caía na minha laje, irmãos, eu conseguia, era uma festa lá em casa. Era uma festa. Eu era bem mais moreno do que o sol, porque eu ficava no sol o dia inteiro. E quando eu conseguia uma pipa, irmãos, eu colocava lá em cima, todo orgulhoso, a minha pipa lá em cima. Só que a minha linha, irmãos, era cheia de marimbondo, era cheia de nó. Tem lugar que chama marimbondo de nó. Porque obviamente eu não tinha dinheiro para comprar um carretel de linha. Então as linhas que eu conseguia na rua, que caía, eu ia juntando, amarrando uma na outra, e ia soltando a minha pipa. Só que eu perdia com muita frequência, porque a minha pipa era pipa voada. A minha linha não era uma linha de qualidade. Então eu sempre perdia, mas eu estava sempre lá na laje, olhando para o céu. E é interessante porque eu vivi alguns anos, a minha infância, olhando para o céu e buscando uma pipa. Mas eu não conseguia compreender e ver que enquanto eu estava olhando para cima, olhando para a pipa, Deus olhava para mim. Deus olha para você. Deus olha para a sua vida, porque Ele vê em você um guerreiro, um varão valoroso, uma pessoa que vai ser vitoriosa, uma pessoa que vai mudar um cenário, talvez da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, talvez da sua cidade, por que não? Porque há um homem que se rende à vontade do Senhor, aos desejos do Senhor. Talvez ele vai ser uma influência, e talvez com poucos 300 ele vai conseguir conquistar uma grande vitória e batalha. Oh, aleluia. Somente através de um homem que se rende aos pés do Senhor. Melquisedeque, me ajuda aqui, por favor. Você pode calcular o valor dos galardões que Cristo dará a todo o seu povo fiel? Qualquer nação nessa terra, ela só pode dar presentes perecíveis, e nada pode dar que seja permanente. O melhor palácio, a melhor mansão dessa terra, mesmo você vivendo bem, você só conseguirá viver ali por algum tempo, por alguns anos, talvez longos anos, mas não será eterno. Todo ambiente agradável de paz e bom que você possa construir na sua casa,
com toda a riqueza que você conquistou na sua vida, você só poderá desfrutar por um tempo. E quando a palavra fala e compara a vida do ser humano, por mais longevo, mesmo os 969 anos de Matusalém, comparado com a eternidade, é como um sopro. É como um sopro. Então você pode sim viver uma bela vida, com uma conta recheada, cheia, frequentar os melhores restaurantes, receber as maiores premiações nessa terra. Isso tudo passa. E quando você descer às sepulturas, isso se Jesus não voltar, você não conseguirá levar aquilo contigo para o que te espera após a morte. Talvez você, crente, não seja grandemente louvado pelos homens enquanto estiver vivo. Eu estou falando de gente normal, eu estou falando de gente comum. Talvez o seu nome nunca vai estar em uma placa de uma inauguração, em memorial de alguma coisa, num site ou numa citação de uma grande personalidade. Talvez nunca aconteça comigo, nunca aconteça contigo. Talvez você nunca vá ouvir o aplauso da multidão. E talvez você desça ao sepulcro com poucas honrarias, com poucas pessoas e sem muitas flores, para tentar trazer ou destacar a sua importância enquanto viveu aqui na terra. No entanto, você terá aquilo que é muitíssimo melhor, porque é permanente, é eterno. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, a imarcessível coroa de glória. Algo que não perece, algo que será para sempre, e sempre, e sempre. Oh, aleluia. A banda, por gentileza.